Começando aqui então a mistura do projeto aqui da mexerica. Misturando aqui um pouco do laranja cádmio com um amarelo. Molhando aqui um pouquinho no meu solvente, né? Um pouco de óleo de linhaça com solvente, para deixar a tinta um pouquinho mais rala, para poder ficar mais fácil esse processo do esboço. Um pouco claro em relação ao fundo. Esse fundo aqui ele tá com uma base acrílica transparente. E aí eu misturei ele um pouquinho do sombra queimada para escurecer um pouco. Misturando ali um pouco de sombra queimada. Aliás, antes tinha misturado preto. Agora misturando um pouco de sombra queimada. Isso para evitar que o valor tonal abaixado ali ele fique muito indo em direção ao verde. Colocando um pouquinho mais de mídia ali. Deixar um pouquinho mais líquido. Então agora eu vou vendo as demarcações em relação à referência da proporção da mexerica. Então eu estou travando ali no olho as medidas tanto na vertical quanto na horizontal. Agora estou achando ali aonde que está o corte da mexerica em relação à parte que vai ali para a esquerda. Traçando uma linha reta para delimitar. Uma linha reta é sempre mais fácil do que uma linha curva. Agora mais um pouquinho de mídia. Nessa região ali, o importante é a caída, né? O quanto que é o ângulo dessa linha em relação a, por exemplo, uma linha reta. É importante observar também a proporção dessa segunda metade, né? Observa que a mexerica ali ela está dividida em dois. Então, tem que ver a proporção, né? De uma da outra, uma parte da outra. Aí agora eu estou olhando na horizontal, né? Observa que eu estou usando o cabo do pincel como se estivesse traçando uma linha horizontal ali para observar a relação dessa linha horizontal com o gomo da mexerica. Lembrando que essa pintura está sendo feita de observação, né? Vai ficar um pouquinho diferente da referência em si que você vai estar recebendo, mas ela vai estar muito próxima em termos de perspectiva e cor e iluminação, né? Pelo menos a parte mais básica da blocagem, né? De cor, iluminação e croma e tudo. E observa aí que no caso da mexerica daí, agora eu já parti para... E agora estou verificando a horizontal ali, né? Eu percebo que a casca ela tá um pouco mais curva e um pouco mais à esquerda. E o gomo da mexerica ela tá bem... o perfil dela, né, em relação à distância também dela em relação à mexerica, né, que está à esquerda. Tem tudo uma relação de uma coisa com a outra. Observa que agora há pouco também eu usei a horizontal de novo para perceber o quanto para a esquerda que ela está em relação ao final do gomo da mexerica ali à direita.
E também é interessante observar, né, os shapes que vão ficando entre os objetos, né? Então a gente tem aí a mexerica, a gente tem o gomo da mexerica e tem uma casca, né, um pedacinho de casca da mexerica. Né? Esses três objetos, eles deixam um perfil, né, um espaço negativo entre si. E é interessante observar esses shapes também para que a relação entre esses três objetos, né, no espaço fique de acordo. Agora já começa a blocagem dos gomos em si, né? Sempre comparando as distâncias, né, e os shapes dentro já da forma, né? A gente tem o shape externo da mexerica e a gente tem os shapes internos ali de objetos que compõem dentro da silhueta, né, da mexerica. Observa como que eu já vou arredondando daí esse facetado, né? Então fica um esboço facetado por fora e ele vai arredondando e afunilando, né, conforme ele vai chegando em direção ao centro. É assim com uma mexerica, é assim com retrato, é assim com a maioria dos objetos que a gente pode representar tridimensionalmente em um plano bidimensional, né, que é o caso dessa pintura sobre MDF. Agora, o primeiro esboço dessa linha horizontal, onde acaba o suporte, ali onde a mexerica está apoiada. Agora misturando um pouco de branco na mistura de laranja. Para como eu gasto uns bons segundos observando ali a referência, pensando, refletindo sobre a cor que eu vou colocar. Vou identificando aonde que eu coloco essa cor e esse tom. Lembrando que na pintura final é sempre a relação, né, de uma cor com a outra. Então eu tenho uma determinada cor que foi misturada ali, um laranja, né, um branco. Eu não estou usando um laranja puro, porque é um laranja cádmio com amarelo, porque ele vai estar num croma, né, uma saturação muito forte e eu não vou conseguir fazer ele ficar mais forte ainda. Então eu preciso nesse primeiro momento que ele fique um pouco mais um croma um pouco mais reduzido, né, e um valor tonal mais claro, no caso do branco, no branco adicionado nessa mistura. E aí eu já fiz uma outra mistura ali um pouco mais forte, né, adicionando um pouco mais de laranja. Repara como que ele está com um croma mais saturado em relação ao que foi colocado ali. E a gente já tem aí algumas variaçõezinhas de matiz, né, indo em direção mais ao vermelho e também com o valor tonal um pouquinho mais baixo ali. Vou misturando, coloquei o branco puro ali, depois eu misturei um pouquinho da outra cor ali para não ficar esse branco tão luminoso. Mas nesse primeiro momento eu vou fazendo essas demarcações aí com um branco mais próximo do puro.
Observa na economia, né, de pincelada, né? Se eu posso estender a pincelada até o final ali, né, não tem por que ficar fazendo um monte de picadinho de pincelada, né? Se uma pincelada mais longa resolve, te usa a pincelada mais longa. Então observa que nesse primeiro momento a gente está trabalhando basicamente a luminosidade da mexerica, né? Não tem, é bastante simples. Então nesses primeiros minutos foram feitos a blocagem basicamente da mexerica, né? Blocagem da proporção. Depois foi feito, estamos trabalhando com chroma relativamente alto, né? Um valor tonal também relativamente alto, não temos muitas partes escuras aqui. Eu estou basicamente trabalhando o brilho agora com o branco, né? Eu sei que o branco está bem próximo do branco puro, na maior parte. Ele está até destoando um pouco, porque se você for ver o branco, ele é uma cor fria, mas ele, pelo menos o branco de titânio, né? Ele tende a ser mais frio. Mas eu tenho um pouco de mistura daquela mistura inicial de laranja ali que estava um pouco mais claro, e faz com que o branco ele perca um pouco essa força fria, né? E fique mais condizente, né? Ele fique mais fazendo parte dessa organização de cores que a gente tem na mexerica. Então agora usando um pouco do amarelo mais puro, né? Que é um croma bem saturado, onde eu vejo na referência onde que a luz está batendo mais, né? Que no caso é nessa região daí de baixo da mexerica. Então agora eu vou construindo esse amarelo em cima do laranja. Observa que eu estava usando uma camada mais fina desse laranja aí, então esse amarelo em cima ele consegue se sobrepor ali sem fazer muita mistura com o que está embaixo. Agora eu vou misturando o preto e fazendo esse fundo. Esse pincel que eu estou usando é um pincelzinho da Acrylex, bem simples, bem tranquilo, não tem nada de... só para espalhar a tinta mesmo. Inclusive esses pincéis mais baratos, né, com cerda natural, que são mais rígidas, próprias para pintura a óleo, são mais, eu recomendo pelo menos mais para espalhar mais a tinta nessa primeira camada, nessa região de fundo. Agora estou identificando as áreas de sombra, as áreas onde são mais escuras na pintura.
a área de sombra projetada, né, tanto da mexerica quanto da casca. Agora misturando um pouco de branco nesse preto ali e pegando um pouquinho de amarelo também. Vai esquentar um pouco esse cinza. Mas bem pouquinho. Para fazer essa base do chão ali desse suporte, que é basicamente preto também, mas como ele está batendo mais luz aqui, tá recebendo a mesma luz da mexerica, ele está um pouco mais claro, né? Fica um pouco mais cinza. Você vê que fica bastante tinta entre as cerdas ali, então passando um pouco para o suporte. Agora essa parte da pintura do suporte ali, né, da base, é só importante observar aqui a diferença de valor tonal em relação à sombra projetada e em relação ao suporte, né? Você observa que a sombra projetada ela tem que ficar um pouco mais escura. Então, e a gente volta na parte que a gente falou sobre a graduação tonal, na importância de você perceber o tom em relação um ao outro, né? Então às vezes uma variaçãozinha ele já dá essa diferença entre um objeto que está flutuando num espaço escuro, né, num espaço preto, e um objeto que está em cima de um suporte bastante escuro, mas que ainda assim existe uma diferença entre a sombra projetada e a iluminação que está sendo recebida no suporte, né? Então observa que a sombra projetada ela tem que ficar um pouco mais escura, né, em relação ao cinza escuro, né? O preto um pouco mais claro do suporte que está recebendo luz, né? E observa que eu deixei também um pouco mais claro ali embaixo da mexerica, porque tem um certo reflexo ali da mexerica. A tinta que foi colocada em cima desse suporte aí, ela tem um pouco de reflexividade, então esses objetos mais claros que estão emitindo luz, né, que estão recebendo luz, eles acabam ficando um pouco mais brilhosos, vamos dizer assim, e acaba refletindo no suporte, que não é tão fosco, né, que tem um pouco de reflexividade também. Mas na hora da pintura, você não precisa ficar pensando sobre as leis da física e o que reflete e tudo mais, né? Se você se concentrar nos valores tonais, nos shapes, né, no que na blocagem, né, o que faz o que, na hora que você estiver chegando no final, as peças vão se encaixando e vai fazendo bastante sentido, né? Então, o que eu recomendo na pintura é que você trabalhe dessa forma. Você observe em um nível macro, você observa a proporção dos objetos, o que está acontecendo ali na cena, de onde está vindo a luz, a forma do objeto, onde que a luz está dobrando, onde que a forma está dobrando e está escurecendo e tudo mais. E depois, em um nível mais micro, você vai comparando shapes, vai comparando cor, vai comparando blocagem, né, de valor tonal e cor. E aí no final tudo vai se encaixando, né, como que por milagre, né, mas não é milagre, é observação e execução de método. Inclusive eu me lembro uma vez que eu vi que parece que o John Singer Sargent, ele sugeria que você não precisava entender nada sobre luz e cores e tudo. O que você precisava é simplesmente
observar a natureza e pintar o que você está enxergando sem precisar entender o porquê que tal reflexo está acontecendo, ou porquê que a luz está entrando em um determinado objeto, como uma mexerica, por exemplo. Tudo que você precisava para pintar bem é você observar que cor que era aquela, por relação de proporção, né, relação de tons. É uma forma de ver. Agora com a paleta limpa. Tô usando um pouco de laranja cádmio, já num estado puro, né? Sem mistura. Misturando um pouco de amarelo. Agora só fazendo uns retoques de tom com laranja. Um pouquinho de sombra queimada. Tô agora fazendo esses últimos detalhes aí de sugestão, né, de textura do gomo da mexerica com laranja. Esse laranja misturado um pouquinho de sombra queimada, né, refinando um pouco essa parte que ficou bem esbranquiçada na base da mexerica. E esse é o final dessa primeira camada. Obrigado por ter visto o vídeo até o final e até a próxima semana. Começando aqui então a semana, a gente tem o azul ultramar, o preto, o laranja cádmio e o amarelo e o branco, da esquerda para a direita. Então eu começo a fazer uma mistura do amarelo limão com o branco. Estou usando um pincel pequeno, sintético. Eu vou trabalhando aí esses brilhos mais intensos e esses pequenos, não sei qual que é o nome disso, mas essa membraninha branca que a gente tem normalmente na mexerica. Então vê que começando essa semana a pintura já tá totalmente seca, né, da semana passada. Essa luz fluorescente que foi usada para iluminar essa mexerica é uma iluminação mais fria, né? Então faz sentido que a gente use um branco bem perto do puro em algumas situações. Observa também que a minha intenção aqui, usando o amarelo puro com um pouco de branco, é captar um croma bem elevado nessa parte onde a luz está batendo ali no gomo. E esse pincel sintético ele dá um pouco mais de precisão também nas pinceladas ali, pra gente capturar essas
essas partes mais finas e delicadas. É claro que eu poderia usar também um pincel com cerda ROG, né, nesse tamanho pequeno, tipo 0, tamanho 1, tamanho 2, e ele ia deixar o acabamento um pouco menos uniforme, né? Essa é a diferença principal assim, que a gente pode dizer do pincel sintético pro cerda natural, é que o sintético ele tende a deixar um acabamento um pouco mais uniforme. Fazer alguns detalhes do brilho da casca. A intenção aqui é fazer uma sugestão, né, dos detalhes, não copiar exatamente poro por poro ali, né? Esse aqui é um exercício que não se propõe a copiar exatamente, né, mas fazer uma tradução, fazer uma interpretação do que a gente está enxergando. E observa como que se a gente estivesse trabalhando em uma camada só, em uma sentada, esse tipo de detalhe, né, de que fica um em cima do outro, seria um pouco mais complicado aqui, né, para não dizer impossível em alguns casos específicos, porque o branco aqui ele iria misturar muito com a cor que está ali embaixo, né? Então esse tipo de projeto aqui é interessante mesmo quebrar em 2 semanas para evitar que você tenha esse tipo de problema e consiga o resultado que a gente vai conseguir aqui na mexerica, né? Que é conseguir com que a gente reproduza a intensidade, né, de croma e luminosidade nesse objeto que permite que a luz entre bastante, né, dentro dos gomos e reflita bastante a luz. Uma outra coisa que vale a pena comentar é que o que você vai reproduzir na tela, em termos de luminosidade, ele nunca vai ser igual ao que você vai estar enxergando pessoalmente, né? Ou vendo pela fotografia, né? Se você pegar uma mexerica e você da fotografia talvez sim, mas no caso de você observar uma mexerica, né, uma uva ou algum tipo de fruta em que você tem a luz que entra ali, né, e você tem a dispersão de subsuperfície, nesse caso você misturando um pouco de sombra queimada com o branco, um pouco de azul, e nesse caso você observa que a luminosidade que você vai enxergar vai ser sempre diferente do que você vai conseguir reproduzir em termos de pigmento, porque o pigmento ele absorve luz, né? Então ele vai sempre segurar um pouco. Então a luminosidade de uma pintura ela nunca vai ser a mesma coisa do que você enxergaria olhando ao vivo ou mesmo olhando pela tela de um celular ou de um tablet, né, que está efetivamente emitindo luz, né, direto para o seu olho, né? É diferente de uma fruta que está de uma tela que está recebendo luz, está absorvendo uma certa quantidade e está emitindo uma outra quantidade de volta para o seu olho. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? A expectativa de luminosidade de uma pintura a óleo, né? No caso desse exercício aqui com a mexerica, é um exercício onde a gente vai tentar reproduzir o máximo possível dessa luminosidade, dado a limitação que tem na própria mídia, né? No próprio veículo. Então você vê aqui que eu fiz um cinza quente, relativamente escuro, porque é o que eu estou enxergando ali na referência. A partir do momento que a forma ela vai dobrando em direção à sombra, né, que é o que a gente tem aqui nessa mexerica a partir dessa metade, né, onde eu estou pintando ali, na parte de baixo, né, que ele tá mais, o plano dela está indo mais em direção ao suporte, né, a gente já tem esses frisos aí, né, de membrana na contraluz, né, então ele tem que estar um pouco mais escuro, né. Repara que a parte de cima, onde está mais branco, mais amareladinho, assim, com branco bem
próximo do branco puro, você observa que ele está recebendo a luz direta da luminária. E ali não, na parte de baixo não, a luz ela está entrando pela superfície da mexerica, né? Ela tem um croma bem alto ali, a luz está entrando bem ali, só que esse friso aí ele não tem a mesma propriedade da matéria que o gomo da mexerica em si. Ele reflete muito mais a luz, ele não deixa a luz entrar tanto ali. Então a gente tem esse efeito de contraluz dessa parte aí onde eu estou pintando, né? E essa parte ela é crucial para dar esse efeito da luz entrando na mexerica e essa diferença que a gente tem da descrição da matéria de uma coisa e a outra. Misturando mais um pouco de sombra queimada ali. Tem gente que gosta de misturar já, deixar a mistura bastante pronta antes de começar. Na minha experiência, isso dá um pouco mais de perda de pigmento, né, de tinta no final do processo, mas tem a sua vantagem também de você não ter que ficar refazendo mistura, né? Eu normalmente uso um misto dos dois, depende muito do trabalho, do tamanho da tela, né, da pintura que eu estou trabalhando. Mas eu vejo vantagem nos dois jeitos, né? Ir misturando aos poucos e já deixar uma pré-mistura, né? No caso ali, eu fiz uma pré-mistura do amarelo com o branco e fiz uma mistura um pouco menor ali do sombra queimada, né, com o branco, para fazer essa área cinza aí, cinza quente, né, dos frisos da mexerica que estão na contraluz. Agora voltando a misturar um pouco de laranja, que é uma laranja que pega um pouquinho do branco, um pouquinho do sombra queimada, preciso baixar um pouco o valor tonal dele. Eu misturo um pouco desse amarelo com o branco que tem ali, ou seja, ele já vai empurrar em direção ao amarelo e vai reduzir um pouco o croma. Pego um pouco do branco, o pincel ele já está sujo do laranja, então vou fazer nessas misturas, vou sempre empurrando em direção ao que eu acho que é o tom ali, eu faço meu julgamento e vou fazendo essas misturas. Então você vê que no final das contas a gente tem ali um laranja, né, amarelado com baixo croma, né, para ir reduzindo um pouco ali na região. Ficou um pouco dessaturado demais. Misturei um pouco de laranja, um pouco de amarelo. Quando você coloca daí o amarelo e o laranja, ele vai aumentando, né, o croma, né, a saturação que já tinha perdido. Mas conforme vai, ele nunca volta a ser o que ele era puro, né? Então você observa que eu vou fazendo os ajustes conforme a cor ela é colocada na pintura em si, e você observa como que o contexto em volta ali é sempre o que decide no final a cor que deve ficar ou não. Então você faz a mistura na paleta só que às vezes o que você pensou que ia ficar ali, ele não fica quando a cor é colocada junto com a vizinhança ali, né? O contexto em volta não fica correto, então você precisa daí fazendo os ajustes até que aquela cor ela fique correta do jeito que ela deveria ficar, né? Então a cor ela sempre precisa de contexto, ela precisa estar sempre sendo colocada, a mistura na paleta, quando você faz ela o mais próximo possível, isso te poupa trabalho, mas é muito difícil você acertar de primeira, não é impossível, né? Quanto mais experiência você tem, melhor vai sendo o seu julgamento. Mas às vezes a gente, dependendo da complexidade do que estiver sendo pintado, tanto de cinza que tiver ali sendo usado na pintura, vai ficando mais complexo de conseguir acertar de primeira, assim, né? Então alguns ajustes aí se fazem necessário. Observa então que eu vou fazendo alguns ajustes de croma principalmente, né, e valor, conforme a gente vai misturando, sempre tendo em mente, né, que quando você mistura um pouco de branco, você vai empurrar o valor tonal para cima e você vai baixar o croma, você vai tirar a intensidade da cor, né? Se você pega um laranja cádmio desse aí, que é um laranja extremamente puro, extremamente saturado, né, com bastante croma,
você mistura com branco, você automaticamente você já vai tirando o croma dele, né? Você vai fazendo ele ficando mais claro e tirando o croma. Por menor que você coloque de branco ali de mistura, você já vai tirando o croma, tira um pouco de croma. Trabalhando detalhes finos aqui dessa região onde está pegando bastante luz da luminária ali, principalmente essa região de cima, que a luz ela vem de cima, da diagonal, né, vindo da direita para a esquerda aqui. Eu particularmente eu acho mais interessante pintar esse tipo de objeto, principalmente esse tipo de objeto onde você tem dispersão de subsuperfície, que é essa propriedade da matéria onde ele permite que a luz entre no objeto, né, como por exemplo objetos translúcidos como uvas, mexericas, laranjas, né, esse tipo de frutas, ou sabão mesmo também, ele permite que a luz entre bastante. Esses tipos de objetos que você, se possível, você pinte olhando a olho nu, porque o que você vê na foto não é tão assim fiel, né? É lógico que você consegue fazer até um bom trabalho, mas esse tipo de objeto é sempre melhor você olhar ao vivo, porque a câmera ela faz uma interpretação e ao vivo é sempre melhor. Agora eu vou reforçando aqui essa parte que está na contraluz. Valor tonal um pouco mais escuro. Nesse caso aí foi só adicionar um pouco mais de sombra queimada ali, né? Usando um pouco mais pura, porque no estágio que está aqui ele vai misturando com o que está embaixo. Misturando um pouco de azul e sombra queimada aqui no branco. Eu vi que o reflexo ali ficou muito claro. Então agora eu estou achando aí um meio tom que fica interessante aqui para esse reflexo.
tá um pouco mais claro aqui, mas depois vai ajustando. Agora sugerindo alguma textura aqui de brilho desse suporte, né? Como eu disse, ele é um pouco mais brilhoso. Mas depois, num segundo momento, eu vou escurecer tudo isso aí de novo, para ficar um pouco mais próximo do reflexo. Bom, agora com a paleta limpa, misturando sombra queimada, trabalhando com ele praticamente puro. Essas áreas onde eu estou vendo um contraste mais forte. Forçando os detalhes do gomo, eles vão ajudar bem na descrição da forma aqui, de como que esses frisos aí eles estão nessa região da sombra, né? Já que a gente não tem uma sombra propriamente dito da mexerica nessa região, como a gente teria no caso do caqui ou no caso de uma maçã, né? Que a gente tem a sombra ali muito bem definida na forma do objeto em si, né? Nesse caso a luz ela está entrando bastante, então essa sensação de virada da forma ela está sendo dada principalmente por esse friso aí que não está deixando a luz entrar tanto quanto os gomos da mexerica. Eu vou fazendo pequenos ajustes aí nessa região da casca, um pouco de ajuste de croma, de textura. Sei como que é bom você usar uma paleta reduzida, porque quanto mais pigmentos diferentes você tem, mais difícil é de gerenciar as cores. E quando a gente trabalha com uma paleta reduzida, por exemplo, você vê que aqui a gente está falando de uma paleta essencialmente quente, né? A gente tem amarelo, laranja e sombra queimada, esses três pigmentos são quentes, né? E a gente tem o branco, que ele é frio, mas ele é mais pro neutro do que pro frio, e tem um pouco de azul ultramar ali para misturar e neutralizar um pouco eventualmente o sombra queimada ou o laranja, mas que a gente não enxerga, né, praticamente
algum azul assim propriamente dito, né? A gente enxerga ele, a gente enxerga basicamente a, só o sombra queimada mesmo neutralizado, né? A gente não tem. E qualquer cor que eu precise na mexerica, eu consigo com essas 5 cores aí, né? Que é uma paleta de 5 cores, 4 cores, é uma paleta considerada limitada, né, em termos de escopo de pigmento que a gente está trabalhando. Conforme vai chegando nesse ponto da pintura, eu já vou considerando quais detalhes realmente vale a pena manter, quais que vale a pena suprimir, né, ou remover. Eu acho que nessa pintura eu ainda tô colocando mais detalhes do que eu normalmente colocaria até. Esse é uma pintura que ela tá o a forma como a luz entra nos gomos da mexerica, né, esse contraste, esse pequeno contraste que a gente tem dessas partes mais esbranquiçadas com a parte de alto croma, que é essa parte amarelada, alaranjada que a gente tem, com a luminosidade entrando e ao mesmo tempo esse fundo escuro, esse suporte preto com fundo ali escuro também, né, preto, é um contraste interessante que fica, né? Então fica interessante colocar um pouco mais de detalhe aí, né? Mas essa mexerica ela poderia tá dando ela poderia ser descrita com muito menos detalhe do que está sendo colocado aí, na verdade, né? Muito menos, na verdade, você já conseguiria perceber que é uma mexerica. Você nem precisaria usar um pincel sintético pequeno, redondo desse aí para fazer vários detalhes. Mudaria completamente a estética do que está sendo a estética final de acabamento, de detalhe, de definição. Mas é uma alternativa, né? A gente usa as ferramentas corretas para o tipo de resultado que a gente quer no momento ali na pintura. A gente tem de novo sombra queimada misturado com esses com esse laranja, né, com esse amarelo de baixo croma, para como que as regiões de altíssimo croma ali na mexerica são reservadas para onde realmente a luz está entrando, né, no objeto, essas partes que ficam mais amplificadas em termos de croma. Essa sombra da casca ali, eu já usei um laranja com um croma bem mais baixo, mas se você comparar um laranja com um alto croma, seria ele puro ou muito próximo do puro, ele estaria muito mais luminoso, ele daria a sensação de que a casca tem luz entrando ali, não é que a gente busca aqui. E nesse momento eu vou colocando um laranja com valor tonal um pouco mais baixo, né? Não é um laranja puro, mas é um laranja que vai dar uma sensação bem quente ali dessa região onde a luz tá entrando. Principalmente dessa região em que ele está não só afastando da luz, né, indo na direção para trás, né, para o fundo, mas também ele está fazendo a dobra da forma em direção ao suporte. Né? Então você vê que a outra região ali onde está amarelo é uma região onde ele está mais próximo da onde a luz da direção que a luz está chegando. Né? Ele não está, ele ao mesmo tempo que ele está na região onde a forma dobra, é uma região onde a iluminação ela consegue entrar e rebater mais, né? Ela está mais bem iluminada. Agora voltando com o preto,
tomando cuidado com essa área de sombra embaixo do ponto de contato da mexerica e do gomo com o suporte, onde ele está fazendo uma sombra projetada. Misturando sombra queimada, preto, evitando de deixar o preto totalmente puro aqui. Já foi um pouco desconectado do resto. Removendo aqui o excesso, né? Fazendo essa mistura aí do preto com esse cinza mais claro, deixando essa região um pouco mais homogênea. Também ajuda a tirar um pouco as marcas da pincelada, que nesse contexto aí eu não quero. Eu estou usando um papel absorvente, tirando o excesso ali, apagando umas marcas mais evidentes. Olhando mais cuidado ali na referência os reflexos, né? Até onde eles vão, até onde vale a pena, até onde vale a pena mexer. Agora usando o laranja com sombra queimada ali para fazer os furinhos, as partes mais escuras ali de sugestão dos poros da casca. Terminamos aqui o projeto da mexerica. E até a próxima!